Vamos continuar essa nossa jornada dentro do tarô. Agora a gente encontra aqui o número 10, o arcano A Roda da Fortuna, ou a Roda da Vida, ou simplesmente a Roda. A roda, dentro do misticismo, dentro do simbolismo, ela representa um círculo. E o círculo ele não tem fim e não tem início. A gente vê nesse arcano aqui a questão do karma aparecendo dentro do tarô. Por quê? A gente já passou pela questão da escolha, né, que são os amantes. Então, os amantes, eles trazem a escolha e toda escolha tem um preço. Toda ação tem uma reação. E aqui a gente pode observar que geralmente os tarôs vão retratar uma figura mais angelical em cima, uma um pouco diabólica embaixo, representando mais uma vez a dualidade dentro do tarô e dentro da vida humana. Nessa representação aqui é interessante porque a gente vê o quê? O T, o A, o R e o O, ok? Formando a palavra tarô. E o tarô também significa mandala da vida. É uma mandala onde as coisas não têm fim, não têm começo. Aí você pode me perguntar, sim, mas o herói inicia as jornadas. E o herói vai acabar, o último arcano é o mundo. E o mundo vai dar de novo o pontapé para que o louco recomece a jornada. Então não tem fim a mandala da vida. Aqui mostra um pouco a questão, a seta mostra um direcionamento, ou seja, você fez uma coisa, você tem uma questão, ou alguém fez alguma coisa com você, essa questão vai direcionar a sua trajetória dentro daquela questão, ok? Então, a roda da fortuna, a roda da vida, ela indica, sim, ciclos, ela pede mudanças, ela indica aquilo que vai passar, porque se for bom, como essa representação aqui, ou se for ruim, a gente sabe que não tem nada na vida que não vá passar. Realmente, todas as tristezas, mágoas, felicidades, tudo que tiver dentro desse pacote de vida humana vai passar. A gente sabe disso. E passa porque a vida é cíclica, a vida não estaciona em um lugar. Apesar de que nós podemos estacionar num lugar, sim, mas esse estágio não é permanente, é um estágio. A gente sempre vai estar depois no novo arcano, num novo momento energético, ok? Então, o que esse arcano traz também de importante para a gente com relação ao karma? O karma não é uma coisa a prender a pessoa, ele vai direcionar as ações, ok? Mas, cientes de nosso karma e de nossas responsabilidades, nós vamos ter que encontrar uma forma de acontecer uma revolução dentro da gente e dentro das situações que a gente tem. Essa revolução significa o quê? Significa a quebra desse ciclo de situações kármicas que se repetem. A roda se repete, ela gira, é um momento repetitivo. Para sair desse arcano, a roda da fortuna ou a roda da vida, é necessário haver uma revolução, uma vontade aqui demonstrada pela espada dentro desse arcano, essa vontade de caminhar para frente, de parar de andar em círculos. Então, se a pessoa não tiver essa vontade, essa ação direcionadora, ela acaba realmente ficando nesse ciclo, né, de karma e de ação e de reação. A repetição é uma palavra muito importante para tratar aqui desse arcano, porque aqui também a gente vê a repetição de ações negativas, ações que trazem coisas ruins para a vida da pessoa. E o karma ele tem que ser muito bem entendido,
Karma é uma palavra que os ocidentais, nós ocidentais, não entendemos muito bem, mas que conforme o tempo passa, a gente vai ver que o karma ele é uma boa solução para que nós possamos restituir o equilíbrio dentro da nossa vida. E esse equilíbrio realmente é um dos pontos fortes dentro do tarô. Tem que existir o equilíbrio na vida humana. A vida humana não pode ser um extremo, ou muito uma coisa, ou pouquíssimo dela. Esse equilíbrio é o que traz assim uma vida saudável, mentalmente saudável, emocionalmente estável. Então, o próximo arcano, já que a gente parou aqui para pensar nas nossas ações e nas ações das outras pessoas com relação a gente, nós vamos entrar então no arcano a justiça, que é esse arcano que traz também a espada e o trono de pedra. Por quê? A justiça ela tem que ser imparcial, ok? Se ela for parcial, ela estará num lado negativo da carta. Então, a justiça, ela precisa ser imparcial. Por quê? Porque a parcialidade, ela é uma tendência das pessoas. A parcialidade, ela trabalha contra a pessoa, porque a partir do momento que ela não encontra o equilíbrio trazido pela balança dentro desse arcano, esse arcano sempre vai trazer a balança, porque a balança ela é contra a parcialidade. A parcialidade. Ela pede que você pese as coisas, que você dê às coisas o real sentido que elas têm, não o sentido que você imagina que elas tenham. E aqui nessa carta a gente não vê água, que é emoção dentro do tarô, porque aqui a espada indica que você tem que tomar, que pensar e tomar decisões racionais. Se aparecer esse arcano numa pergunta sobre alguma decisão, é necessário que a pessoa entenda que essa decisão tem que deixar de lado a emoção. Essa decisão tem que partir do princípio da racionalidade, da objetividade. E a justiça é uma virtude, né, uma nobreza dentro da vivência humana, porque a partir da justiça você desenvolve outras qualidades muito importantes, que é a consideração, a avaliação imparcial, você não tende nem para um lado nem para o outro, e a gente sabe que quando a gente avalia mal uma questão e a gente se põe num determinado lugar e mais para frente aquela pessoa que a gente protegeu, entre aspas, ela vai demonstrar que você foi enganado, você vai parar para pensar e vai ver que ela te deu todos os sinais de que você seria enganado. Então, a sua emoção trabalhou contra você e trouxe para você alguma situação difícil na sua vida. Então, a justiça, ela pede que você pense nas coisas de forma racional. E caminhando dentro dessa jornada do tarô, nós vamos encontrar agora essa figura que é muito interessante, que é a figura do pendurado. O pendurado ele também pode ser chamado como o enforcado. Agora, é interessante quando ela vem principalmente com esse nome, o enforcado, porque ninguém nunca viu alguém ser enforcado pelo pé, não é mesmo? Não existe enforcar uma pessoa pelo pé. Essa situação do pendurado, ela mostra um fato imprevisível, uma coisa que ninguém estava esperando. E ela demonstra que a pessoa está estagnada novamente. As coisas que aconteceram com essa pessoa e que ela normalmente trata como coisas negativas, não necessariamente são negativas. Mas aqui demonstra uma tendência a pessoa a se vitimizar sempre numa situação. Aqui não estou falando, gente, da questão de vítimas de abuso, de todo tipo, né, de violência, porque esse vitimismo aqui, ele é abstrato, entendeu? Ele não é a questão de falar, aquela pessoa ali tá com mimimi. Os arcanos maiores, eles são abstratos, então
o mimimi de alguém, que alguém tenha para você, talvez seja realmente uma coisa muito importante para aquela pessoa. E você, de forma errada, considera aquilo como um mimimi da pessoa. Então, aqui mostra uma pessoa confortável, você vai ver que o rosto do pendurado, ele não está expressando dor, ele não está expressando raiva, ele está no movimento confortável. Mostra que a pessoa está naquele lugar muitas vezes porque ela quer estar ali, porque ela tem algum tipo de benefício estando naquele lugar, ok? Sair desse arcano demanda muito a questão pessoal. A pessoa vai ter que ver, vai ter que abrir mão do que ela ganha estando pendurada para poder seguir a vida dela, ok? E aqui, depois desse arcano pendurado, se você transcender essa questão que deixa você nessa posição, né, estagnada, você vai encontrar o arcano a morte, que é um arcano interessantíssimo. Um dos arcanos que merece talvez o nosso maior estudo dentro do tarô. Originalmente, esse arcano não tinha nome, ele era apenas o arcano 13, né? Por quê? A questão a morte, você já pensa numa morte física, alguém vai morrer, vai ter um acidente, a pessoa vai morrer. Mas aqui nós estamos falando sobre mortes em vida. Ah, Sheila, toda morte acontece se a pessoa estiver viva. Estamos falando aqui da vida cotidiana da pessoa. Que morte é essa? É a morte de uma coisa que é inútil, mas que você continua mantendo na sua vida, porque você é incapaz de matar essa coisa dentro de você. São aquelas pessoas que terminam relacionamentos e nunca se desligam da outra pessoa. São pessoas que estão em situações limite, mas que a pessoa mantém aquela situação, ao invés de buscar matar aquela situação para que ela possa caminhar. Aqui os ossos estão representando muito bem a questão da imortalidade. Apesar da carta ser a morte, ela traz a questão da imortalidade e do renascimento. Por quê? A gente sabe que o corpo humano, o corpo dos animais, tudo isso daí, das plantas, ele se decompõe. Mas os ossos são muito mais difíceis de se decompor, de deixar de existir. É a coisa que mais sobrevive no corpo humano. Essa questão dos ossos mostra que a pessoa vai ter que voltar ao básico, às coisas que ela fazia de forma básica. Por quê? Essa morte, geralmente, ela envolve um renascimento. Este é o ponto principal da carta. Esse momento fênix da pessoa. Eu não sei se vocês já repararam, mas existem pessoas que passam por situações tão ruins e que elas conseguem matar aquela situação, elas voltam com energia renovada e é uma energia muito boa de se ver, porque é uma energia de expansão. Ela realmente foi uma fênix, ela queimou, né? Ela queimou até o pó e voltou das cinzas. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem N exemplos de situações e de pessoas que deram a volta por cima numa situação em que ninguém acreditava mais nela. E essa pessoa que volta dessa autodestruição imposta, né, dessa morte que lhe foi imposta, essa pessoa realmente tem muito poder dentro de si. E ela tem um poder para desenvolver qualquer outra coisa, porque a partir do momento que ela percebe que ela consegue matar coisas que precisam morrer, aí agora o céu é o limite para ela. Ela realmente pode qualquer coisa. O ser humano pode muito. O ser humano tem uma capacidade de realização muito forte, mas ele tem que realmente matar o que prende ele a situações ruins. Certinho? A próxima carta, né, o próximo arcano que vai aparecer aqui é a temperança. A temperança, ela pede o quê? Um reequilíbrio necessário. Esse reequilíbrio tem que acontecer, por quê? Porque quando a gente morre, quando a gente mata alguém e a gente morre também simbolicamente, nossas emoções ficam um pouco conturbadas. E aqui nessa carta da temperança,
a gente vê um anjo jogando as águas de nossa emoção de um vaso para o outro. O que isso significa? Significa que a pessoa está se reconstruindo, que ela está passando por uma situação de reequilíbrio.